E as atividades? Estão todas em andando, sob controle? Já fiz. Eu só não Ei. entreguei ainda, porque aí estou lendo mais material para poder reforçar, né, e ver se tem algum erro, alguma coisa assim. Mas todas eu já fiz já. Que alegria, coisa boa, meu Deus. Adoro saber quando vocês estão fazendo. Me deu dúvida, devo fazer de boa. Eu achei tranquilo. Eu só fiquei em dúvida em uma questão. Aí eu estou lendo mais o material para poder tirar essa dúvida. Sobre qual assunto? Foi o último exercício. O que é aqui? O último exercício deve ser sobre os modelos de pareceres? Isso. Deve ser sobre os modelos de pareceres. Tá. Quando é que vocês têm que entregar esse exercício? Dia 3. Dia 3, né? Deixa eu ver aqui a auditoria que nós estamos falando. Não, pera, na verdade é na primeira atividade, na questão 3 que eu fiquei em dúvida. Da primeira atividade, na questão Isso. 3? Deixa eu ver aqui de que nós estamos falando. Auditoria, primeira atividade. Entregue, na verdade, então. Nós vamos falar sobre aquela parte dos procedimentos técnicas lá, contagem física, confirmação de terceiros, é isso? É sobre a parte do ativo, da auditoria do ativo imobilizado. Ativo imobilizado? Peraí. Você está falando da primeira da atividade 3. Isso. Não, você está falando das atividades que você vai entregar ainda? Ou que você já entregou? Não, que eu vou fazer, mas vou entregar ainda. É porque eu estou em dúvida na questão. Deixa eu ler aqui a questão para poder reformular a pergunta. Tá. É porque a questão, ela fala sobre a conexão que tem da auditoria do ativo imobilizado com a parte da avaliação, né, dos valores. E aí ela pergunta qual que seria a parte correta, tipo assim, que vai constar de verdade nessa conexão. A minha dúvida é, a depreciação e a parte de manutenção e reparos, ambas entram como nessa parte da conexão que eu estava lendo no material. Mas a minha dúvida é, nesse caso, qual das duas que teria, tipo assim, uma abrangência maior? Tipo assim, seria uma prioridade, no caso, para poder fazer essa conexão dela. Tá. Na verdade, já vê a conexão do que o auditor vai testar quando ele estiver fazendo a auditoria do ativo imobilizado. Isso. Mas aí ambas estão no material. Então, qual das duas que prevalece mais? Tipo assim, tem uma importância maior nesse caso? A que prevalece mais, a que tem importância maior, é a despesa de depreciação. Por quê que ela tem uma importância maior? Porque em qualquer empresa, em qualquer auditoria, quando o auditor vai fazer os testes, vai definir os testes que ele vai efetuar, o primeiro que ele faz é a despesa de depreciação. Por quê? Porque, independentemente dele ter feito aquisições de bens aquisições ou vendas de bens ao longo do ano, seguramente a despesa de depreciação vai ser um valor que vai afetar o resultado dele, em todas as situações, entendeu? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, com certeza, é a despesa de depreciação. Aí depois ele vai olhar outras coisas, ele vai olhar se ele teve aquisições, para ele ver que teste que ele vai fazer nas novas compras, ele vai olhar se ele teve baixas, para ver os testes que ele vai fazer, ele vai olhar se teve despesa com manutenção, e a despesa com manutenção, às vezes, ela não está relacionada, quer dizer, ela pode até ser em bens do ativo, mas ela só vai ter conexão com o ativo se ela aumentar a vida útil do ativo. Se ela não aumentar a vida útil do ativo, ela vai direto para a despesa. Entendi. Entendeu? Então, por isso que na questão da conexão, deixa eu só ver o negócio da conexão que você está falando aqui. Então, na questão da conexão, a despesa com manutenção, ela pode ter conexão com ativo ou não.
Se for, por exemplo, se você fala uma empresa que tem uma siderúrgica, que tem um alto-forno e que vai fazer uma despesa com manutenção, provavelmente vai ter conexão com o ativo, porque aquilo lá vai aumentar a vida útil em mais de um ano e vai ser lançado no ativo. Mas se você está falando de pequenos reparos, eles não vão para o ativo imobilizado, por isso que não teriam conexão, entendeu? Agora, a despesa de depreciação, não tem dúvida, ela sempre vai ter conexão com o ativo imobilizado. Entendi. Obrigado. Era isso que você queria? Isso mesmo. Tá bom. Foi a única dúvida que eu tive. Aí, ó, beleza. Tá vendo como é que é bom participar de aula ao vivo? Com certeza. Bom, vamos lá. Eu vou voltar para o material, aquele PowerPoint aqui, eu compartilhar, e aí nós vamos passando por ele e, como sempre, fica à vontade para ir me interrompendo se tiver qualquer ponto de dúvida, tá? Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Eu tinha vindo até aqui, a gente estava falando de controles internos, né? Aí a gente passou, agora nós vamos falar um pouquinho de riscos de auditoria. Riscos de auditoria. Então, vamos lá. Bom, no planejamento, só para dar uma contextualizada, né? No planejamento da auditoria, antes de serem iniciados os testes, o auditor precisa conhecer as informações da empresa, fazer alguns procedimentos. Dentre esses procedimentos, a gente tem os controles internos, que a gente falou no ao vivo passado, e o que a gente chama de revisão analítica. Né? A revisão analítica, qual é o objetivo da revisão analítica? É identificar variações, oscilações não esperadas ou anormais. Por exemplo, se o auditor percebe, ele vai olhar as contas de ativo e de passivo, faz para todas as contas, mas vamos supor que ele está olhando as contas do passivo. Ele percebe que tem um empréstimo que aumentou muito de um ano para o outro, então ele tem que sentar e discutir para entender o que aconteceu, por que a empresa buscou mais recursos, qual foi a necessidade, ele tem que entender. Pode ser porque ela está com uma expansão das atividades, né? Uma filial nova, uma planta nova, ou pode ser que ela esteja com dificuldade, né, de vendas, pode ser que até reduzido o faturamento, e aí teve a necessidade de buscar recursos de terceiros. Então, pode ser várias razões. Peraí. Desculpa. Mas por que é importante fazer a revisão analítica? Porque na medida que vai identificando essas situações, entre aspas, fora do esperado, ele vai mapeando os riscos. Então, nesse exemplo que eu dei, se a empresa, por exemplo, buscou recurso de terceiro num banco, aumentou os empréstimos, porque ela teve, por exemplo, uma dificuldade de venda, reduziu o faturamento, ele precisa entender por que ela está reduzindo. Isso é um risco, porque quando a demonstração financeira, quando você pensa na demonstração financeira e você pensa no usuário, no leitor dessa demonstração, para ele é importante entender como é que está a saúde daquela empresa, se a empresa está indo bem. Então, se teve uma queda no faturamento, é importante, se for uma queda, né, temporária, alguma coisa esporádica, ok. Mas se for alguma coisa que tem chance, né, de se manter, essa é uma informação relevante para ser colocada na demonstração financeira. Por quê? Porque se o faturamento vai diminuindo, o que acontece? Você tem o risco de não continuidade das operações. Se a empresa não vende, como é que ela continua a operar? É difícil. Aí vamos falar, não, mas não foi por conta do faturamento. O faturamento dela está ok, o problema dela está ok, mas ela precisou de captar, por exemplo, pode ser que ela teve uma despesa, um gasto não esperado. Pode ser, por exemplo, que ela perdeu um processo judicial, vamos pensar, né? E aí teve que fazer um desembolso para poder pagar ou um processo, ou pagar uma discussão com um credor, alguma coisa anormal. Também é importante. Por quê? Porque
O auditor precisa mapear se existem outras situações, se podem existir outras situações parecidas que também, né, vão demandar recursos adicionais, e essa é uma informação também importante para quem está lendo as demonstrações financeiras. Você diz, não, mas ela buscou recurso de terceiro porque ela está expandindo, né, está abrindo novos estabelecimentos. Também também é importante para o auditor, porque quando ela está expandindo, o que significa? Significa que ela está contratando mais serviço de terceiro, significa que ela está comprando mais imóveis ou equipamentos, ou vai precisar de contratar mais, comprar mais item, né? Ou para revenda, ou para estocar, para produzir, ou vai precisar de contratar mais empregados, porque se você está numa expansão, tudo isso vai acontecer. E tudo isso tem riscos que estão envolvidos, né, em todas as transações. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desses riscos, né, de auditoria, que, né, eles podem ser identificados na fase de planejamento. Tanto na avaliação dos controles internos, quando o auditor identifica alguma fragilidade nos controles, como nessa parte da revisão analítica, quando ele identifica alguma não transação, mas alguma oscilação fora do esperado, não usual. E aí, bom, o que é risco de auditoria? É o risco de que o auditor expresse uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante. Então, esse é o risco. Por quê? O produto final do auditor é emitir opinião sobre as demonstrações financeiras. Então, ele chega na empresa, ele é contratado, a empresa submete para ele as demonstrações financeiras. Submete, no primeiro momento, o balancete, né, por exemplo, de uma determinada database, todas as informações que o auditor pedir a respeito, contratos, documentos, controles, e o auditor vai trabalhar essas informações para expressar a opinião dele sobre as demonstrações financeiras. O risco de auditoria, ele está relacionado ao risco de, eventualmente, mesmo fazendo todos esses procedimentos, o auditor não ser capaz de identificar uma distorção relevante e emitir a opinião errada. Então, como o auditor, ele não pode, né? Não é que ele não pode, né? Espera-se, né? Que o auditor emita a opinião correta sobre as demonstrações financeiras, então ele precisa identificar corretamente os riscos de auditoria e endereçar nos papéis de trabalho. Então, ele precisa trabalhar nesse risco para não emitir a opinião errada. Então, o que o auditor precisa fazer para entender esses riscos de auditoria, de distorção relevante? Então, ele precisa identificar os riscos de negócio que são relevantes, então tem que conhecer a atividade da empresa, conhecer o mercado que ela atua, mapear os principais riscos que tem na operação e linkando estes riscos com as demonstrações financeiras, para poder entender que impacto eles dariam nas demonstrações financeiras. Identificado, ele precisa estimar qual é a significância, ou seja, nós estamos falando de riscos que são relevantes, que teriam um impacto significativo ou não. Avaliar a probabilidade de sua ocorrência, ou seja, se possível, porque avaliar a probabilidade é um negócio mais complicado, porque tem situações em que você não consegue fazer essa avaliação, mas na hipótese, se possível, avaliar a probabilidade e decidir sobre as ações, ou seja, foi identificado o risco, ele é significativo, é provável ou é possível que ele ocorra, e como é que a empresa está monitorando esse risco e tratando para evitar que ele aconteça. E se ele acontecer, qual é o impacto que ele tem na demonstração financeira? Tudo para evitar que na demonstração, os números, né, apresentados, as informações apresentadas na demonstração financeira tenham alguma distorção relevante. E o que é a distorção? A distorção, quando a gente fala lá, que endereça o risco, é a diferença entre o valor que está na demonstração financeira ou
entre a apresentação ou a divulgação, porque às vezes, quando você olha na demonstração financeira, você tem os números propriamente ditos, são todas as contas de ativo, passivo, resultados e as aberturas que são feitas nas demonstrações financeiras, as composições, as informações relacionadas e todo o restante de informações que vão nas notas explicativas. Então, é o risco de haver diferença entre estas informações e aquelas que estão corretas. E, em função disso, o relatório está incorreto, né? Ter algum tipo de efeito no relatório. Elas podem ser, né, decorrentes de erro, pode ser só por erro, ou de fraude, e elas podem ser originadas, né, oriundas de onde? Pode ser imprecisão na coleta ou no processamento de dados, usados na elaboração das demonstrações contábeis lá. Então, algum erro no momento de processar ou de coletar, alguma área, por exemplo, quantos a receber, quantos a pagar, folha de pagamento, alguém mandou algum dado impreciso e aquele dado foi registrado contabilmente e ocasionou uma distorção no valor que estava registrado. Alguma omissão de valor ou omissão de divulgação. Então, alguma informação importante que precisava ser divulgada e não foi, ou algum valor que precisava ter sido registrado e não foi. Estimativa contábil incorreta. Estimativa incorreta decorrente de falta de atenção aos fatos ou de interpretação errada, esse é um dos riscos que a gente diria assim, mais, não vou falar mais comuns, mas mais importantes, porque quando a gente fala de estimativa incorreta, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de provisões, então, provisão para perdas com clientes, provisão para garantias que a empresa dá para empregados, provisão para férias e 13º de empregados, provisão para contingências em decorrência dos processos judiciais que a empresa, né, tem. Todas essas provisões, por que elas têm Por que eu estou falando que tem um risco maior? Porque elas são constituídas a partir de premissas. Então, por exemplo, contas a receber. A empresa tem contas a receber que está em atraso com 30 dias, 60 dias, 90, 180. Então, a empresa tem que fazer uma análise considerando o histórico daquele cliente, ou seja, aquele é um cliente que normalmente paga com atraso, ou aquele é um cliente que está com uma dificuldade financeira maior, ou quais são os critérios? Vamos supor que a empresa provisione contas a receber vencido há mais de 6 meses, mais de 180 dias. Então, ela faz a PDD. Mas 180 dias para este ambiente, para esta empresa, para este negócio, é um prazo razoável ou deveria ser 90 dias ou deveria ser 180 dias? Ou deveria ser mais que 180 dias? Entendeu? A empresa registra PDD a partir de 90 dias. Entendeu? Então, são premissas que são assumidas, né? Então, você não tem os fatos, você tem uma previsão, o provisionamento ele vem de um prognóstico, de uma provisão, de uma expectativa futura que pode ou não se materializar. E aí, em função dessa incerteza, você tem um risco maior de que alguma dessas premissas não estejam corretas, né? E aí o número que está registrado contabilmente pode também não estar correto. Julgamento da administração sobre estimativas contábeis que o auditor não considera razoáveis. O que significa isso? Nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando de estimativa contábil do mesmo jeito. Só que, igual eu falei, né? A empresa que define os critérios para fazer o registro contábil destas estimativas. O auditor, quando ele avalia, ele pode concordar ou discordar. Igual eu falei, a empresa faz PDD para tudo que vence a partir de 90 dias. Eu, como auditor, posso chegar lá e posso falar, ok, está razoável, não está razoável. Com base em que eu vou falar se eu concordo ou se eu discordo? Com base no que eu já tenho de informações daquela atividade e daquela empresa. Se eu olhar para as PDDs feitas anteriormente, considerando 90 dias, e aí hoje, por exemplo, no ano anterior usou esse mesmo critério. De fato, era 90 dias, quando eu olho hoje as perdas que aconteceram,
significa que aquele prazo de 90 dias ele foi um prazo adequado ou não? Os clientes normalmente atrasam. Vamos pegar, por exemplo, se a gente pega um hospital, vamos supor um hospital, por exemplo, que ele tem valores a receber de planos de saúde. O que acontece? O cliente dele é a pessoa doente, ou o paciente. Então, ele vai ser internado, ele vai fazer uma consulta. Depois que isso for feito, ele vai fazer um relatório e vai mandar para o plano de saúde. Aí o plano de saúde tem todo um trâmite interno para poder analisar aquelas informações, para concordar com o pagamento ou não. E em muitas situações é comum os planos de saúde glosarem, não pagarem parte dos valores. Só que para isso daí acontecer, isso tem um prazo, né? 30 dias, 60 dias, 90 dias, depende do tipo de procedimento e depende da operadora, né? Do plano de saúde especificamente. Então, é comum nessa atividade ocorrerem atrasos. Então, talvez, se a premissa fosse, por exemplo, fazer PDD com vencimento em 60 dias, talvez 60 dias fosse um prazo curto. Por quê? Porque nessa atividade é comum ocorrerem atrasos por prazos maiores. Então, o auditor, ele precisa sempre avaliar essas premissas que foram utilizadas pela administração e concordar ou não com elas para quando ele for avaliar o valor que está registrado contabilmente. E também pode ser oriundo desses erros de aplicação de políticas contábeis. Então, a empresa, o cliente, ele pode usar determinado procedimento contábil que o auditor não concorde com ele. Entendeu? Isso tudo pode acontecer. Quais são os tipos de risco? Então, o risco é o risco de distorção relevante, e o risco de distorção relevante, ele pode ser um risco inerente, um risco de controle. E você pode também ter um risco de detecção. Beleza. O que é cada um desses aí? Inerente, de controle, de detecção. O risco de detecção é o risco dos procedimentos que o auditor utiliza não serem capazes de detectar um erro material. Então, o auditor, nos procedimentos de auditoria daquela empresa, deixar passar alguma coisa. Por que isso pode acontecer? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o auditor, um procedimento obrigatório que ele tem que executar é a circularização de vários saldos, de clientes, de fornecedores, de empréstimos, de empréstimos de banco, né? Que aí vem empréstimo, conta corrente e aplicação financeira, de advogados. Então, aqui está dando um exemplo que ele não circularizou adequadamente todos os fornecedores, que ele deveria. Por que ele não circularizou? Porque ele usou critérios direcionados. Falou assim, vou escolher os fornecedores de valor maior, os principais fornecedores. Mas por quê? Se ele vai escolher os de maior valor, por que isso pode estar errado? Né? Supostamente deveria estar certo. Mas por que isso pode causar um erro material? Porque quando ele vai selecionar os fornecedores para ele circularizar, o que ele faz? Ele parte de uma lista dos fornecedores, dos saldos de contas a pagar que estão registrados na conta de fornecedores. E ali, se ele pega os maiores valores, ele vai pegar os maiores que estão registrados. Mas vamos supor que tem um valor que está registrado que é pequeno, mas que está errado. Ele não vai circularizar, porque ele está pequeno. Só que, às vezes, se tiver errado, o valor a pagar para aquele fornecedor pode ser alto. E se ele for alto e o auditor não circularizou porque achou que era pequeno, porque ele fez esses critérios direcionados aqui, que é de pegar maior valor. E depois, no ano seguinte, esse fornecedor entra com a cobrança contra a empresa de um valor significativo, aí aparece um erro material que não foi identificado pelo auditor. Então, o auditor errou. O risco de detecção é quando o auditor erra, quando os procedimentos de auditoria que ele aplicou não foram suficientes para identificar erros materiais. E aí, aqui como exemplo, está
dando o caso dessa circulação de fornecedores. A gente fala assim, mas por que, como é que se evita? O que o auditor poderia ter feito para não acontecer esse erro? Neste exemplo, ele poderia, quando ele definiu o critério para selecionar os fornecedores, não utilizar os maiores valores. Ele pode usar, ele pode, né, circularizar valores maiores, mas ele precisa fazer uma seleção aleatória, que a gente fala, né? Então, pegar também fornecedores com saldos menores. Depende do risco, sempre vai depender do risco de auditoria que nós estamos falando, para ele definir esses critérios. Mas o fato é, toda vez que ele direcionar, que fala assim, vou pegar, nesse caso, né, dando esse exemplo, vou pegar só os maiores valores, ele está assumindo o risco do resto que ele não pegou. Ele pode acertar ou ele pode errar quando ele faz isso, entendeu? Nesse caso aqui, a gente está dando um exemplo de erro. Quando a gente fala do risco inerente, o que é o risco inerente? É aquele que ele é comum, né? Inerente a qualquer atividade empresarial. E aí a gente fala que ele é inerente antes da utilização dos controles. Por quê? Porque se a gente está falando que as atividades empresariais, de forma geral, todas elas possuem riscos inerentes àquela atividade. O que a empresa, do lado dela, o que ela tem que fazer para ela mitigar esses riscos, né? Para ela poder monitorar melhor esses riscos? Ela tem que implementar controles, entendeu? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma atividade onde você tem um risco de inadimplência alto, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que ter bons controles para poder monitorar como é que está a inadimplência. Se ela não tiver bons controles, significa que a chance de acontecer o risco inerente e dele provocar um efeito material nas demonstrações financeiras, ela é maior. Então, o risco inerente é esse risco da atividade antes de considerar qualquer controle. Aí nós vamos dizer, algumas áreas são mais sensíveis do que outras, tais como é mais fácil desviar recurso de caixa do que desviar um computador. Isso em qualquer atividade. Se fazer desvio de bens do patrimônio da empresa é mais difícil do que do caixa, se nós estamos falando de uma empresa que tem, né, recursos significativos no caixa. As provisões estimativas contábeis, elas têm mais riscos que outras contas. É um risco inerente. Igual eu falei, em qualquer a gente vai falar do ganha mesmo. Em qualquer trabalho, em qualquer auditoria de qualquer tipo de empresa, se ela tem provisionamento, seja do lado do ativo, tipo a PDD, seja do lado do passivo, tipo contingências, por exemplo, essa é uma conta que o auditor vai estar mais atento, porque você sabe que tem mais risco por conta da questão das premissas. Determinadas despesas, então, despesas com transporte, apresentam mais risco de estarem superavaliadas do que uma despesa relativa a uma conta de água e esgoto. Por quê que apresenta mais risco? Porque uma despesa com transporte ou uma despesa com serviços, de forma geral, ela é uma despesa mais fácil dela ser, como é que eu vou falar? Adulterada, né? Dela ser alterada, dela, né, não representar de forma correta o valor do gasto efetivo. Por exemplo, vou trazer uma situação que eu já vi acontecer, né, o que pelo menos no passado às vezes acontecia. Houve uma época, hoje acho que nós temos um ambiente mais menos frágil, digamos assim, mas houve uma época em que as fiscalizações, né, quando elas aconteciam, muitas vezes se via falar da empresa pagar bola para o fiscal, né, pagar algum valor para o cara não fiscalizar, né, alguma coisa assim. Muitas vezes, como é que esse dinheiro saía da empresa, né, já que ela estava pagando, como é que o dinheiro saía? Ele muitas vezes saía através de uma nota de prestação de serviços que a empresa registrava para poder dar saída daquele dinheiro. Saía como pagamento de propina, alguma coisa do gênero,
Mas, de fato, quando você ia ver o registro contábil, você não ia ter um registro de propina, você ia ter um registro de uma prestação de serviço. Então, por exemplo, essas prestações de serviço, de forma geral, o que o auditor precisa fazer? O auditor precisa fazer trabalhos para poder identificar quais são as evidências do serviço prestado. Por quê? Assim, você podia falar assim, não, mas o cara tem a nota fiscal. Bom, mas a nota fiscal, ela não é evidência de prestação de serviço. O que seria uma evidência da prestação de serviço? Seria, por exemplo, um relatório. Então, por exemplo, você tem uma nota fiscal de serviço de consultoria, por exemplo. O que é esperado? Se você está pagando por uma consultoria, é esperado que essa consultoria prepare um relatório com o resultado dos trabalhos que foram realizados. E, por exemplo, o que eu falei, que situações que eu já vi acontecer? Eu já vi situações acontecer de que, às vezes, a empresa tem um serviço de consultoria, uma despesa com serviço de consultoria registrada, e quando você pede essa documentação, que é a evidência do serviço prestado, ela não existe. Aqui no nosso material está escrito despesa com transporte, com táxi, por exemplo. Por que aqui despesa com transporte com táxi está escrito aqui? Porque esse nosso material aqui, esse exemplo, já é um exemplo mais antigo. Hoje a gente não tem tanto isso, porque hoje todo mundo usa Uber. O Uber, na hora que você usa, já tem ali aquele recibinho mostrando o trajeto percorrido e o valor e tal. Mas antigamente, os motoristas de táxi, eles emitiam recibo. E aí o recibo ali, a pessoa podia pedir para ele para colocar um valor maior. Deu R$50, mas você pode colocar 80, por exemplo. Não era incomum, né? Poderia acontecer. Agora, quando você compara isso, por exemplo, com uma despesa de água e esgoto, o risco é muito menor. Por quê? Porque essa é uma despesa que ela é cobrada pelo consumo. Então, as companhias de água e esgoto, elas medem o consumo, já tem uma tarifa definida, eles valorizam e emitem a fatura para a empresa. Então, a chance de você ter uma fraude ou de você ter um erro numa cobrança dessa, ela é muito menor do que, por exemplo, numa despesa com táxi, que é um recibo simplesmente dado pelo prestador de serviço. Então, o risco inerente é esse, é risco que você está comum em qualquer atividade. E o risco de controle é o risco de algum erro ou irregularidade não ser detectado pelo sistema de controle interno. Né? Porque quando a gente falou dos controles, a gente falou que a empresa ela tem controles, né, que são preventivos ou detectivos. Se o preventivo funciona bem, significa que a chance de acontecer um erro é muito pequena, mas caso ela aconteça, caso o preventivo não funcione, a empresa tem que ter outros controles que detectem o erro que aconteceu. E aqui nós estamos dando exemplo da segregação de funções. A segregação de funções, que é um dos controles internos que a gente já tinha mencionado, sempre é um controle relevante e sempre que não funciona, tem risco, pode ter risco relevante associado. O que é a segregação de funções que nós já falamos? É o seguinte, é você ter pessoas separadas, diferentes para funções diferentes. Então, o cara que compra não é o cara que paga. O cara que vende não é o cara que recebe. O cara que recebe mercadoria não é o que vai pagar o fornecedor. Por quê? Se você coloca essas mesmas funções para uma única pessoa, a chance, o risco dele ter mais chance, mais possibilidade de fraudar, de cometer uma fraude ali, ela é maior. Então, a segregação de funções ela é muito relevante. Ok? Então, beleza. Então, sumariano, risco de auditoria, que é o risco de distorção relevante na demonstração financeira, e aí quando a gente fala ele pode ter duas possibilidades, né? Distorção relevante ou o de detecção. A distorção relevante, ela pode ser decorrente do risco inerente ou do risco de controle. O inerente é o comum a qualquer atividade e o de controle é se tiver uma falha no controle interno. E o risco de detecção
é o risco do auditor falhar. E aqui no nosso exemplo, a gente deu o exemplo da amostra. Pode ser a amostra errada para circularizar fornecedores, pode ser a amostra errada para fazer testes, pode ser julgamento errado de determinada, né, da forma de registro de determinada transação, mas o que importa para a gente saber é isso: o risco de detecção é o auditor que cometeu alguma falha, e o risco de distorção relevante, ele pode ser tanto normal das atividades ou de alguma falha de controle. Tranquilo? Beleza. Bom, técnicas de auditoria, eu acho que era isso que eu estava falando, Renan. Vocês já tiveram atividade, mas vocês já entregaram, que falava das técnicas de auditoria. Então, a primeira, contagem física, que são, né, os inventários de estoque, inventário de imobilizado, inventário de caixa, inventário não, gente, perdão, contagem de estoque, contagem de imobilizado, contagem de caixa, se for relevante o caixa, contagem de estoque, que a gente chama de, né, inventário físico. E aí, quando a gente fala da contagem física, que o objetivo é ver a existência física dos bens, mas o mais importante aqui é que o auditor ele acompanha, a empresa define os procedimentos que ela vai adotar para a contagem, o auditor avalia esses procedimentos previamente para confirmar que eles estão adequados, estando adequado do ponto de vista do auditor e do ponto de vista da empresa, define a data da contagem, né, a data do inventário, e o auditor acompanha, junto com a empresa, o inventário, a contagem, né? E aí, dentre essas várias regras que são definidas, então você tem regras relacionadas a como é que você identifica os itens, a não movimentação, porque se você está contando, vamos pensar no estoque, você vai contar estoque. Então, você tem que ter, primeiro, todo o estoque identificado, todo o estoque organizado. Então, um determinado produto tem que estar todo junto. Você não pode ter um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, porque senão quem estiver contando vai se perder. Segundo, você não pode ter movimentação. Se nós estamos falando de uma indústria, aquela área que está sendo inventariada, que está sendo contada, aquela parte da produção tem que ser interrompida. Você está falando, por exemplo, de um varejo ou de um atacado? Já viram quando as lojas fecham para inventário? É por conta disso. Se está fazendo inventário, você não pode ter movimentação. Então, você não pode ter compra e não pode ter venda também naquele momento. Senão, você corre risco da contagem ficar incorreta. Confirmação de terceiros. É o que eu acabei de falar, da circularização. Né? Então, você pode fazer confirmação com os próprios clientes, você pode fazer, no caso de bancos, você pode confirmar os valores de empréstimos que estão registrados contabilmente, o valor de aplicações financeiras, o valor de conta corrente, fornecedores, o valor dos saldos a pagar, né? A empresa tem a pagar para os fornecedores têm a receber da empresa. Então, eles vão confirmar. E aqui também, né? Depois a gente fala. Conferência de cálculos é a parte daqueles itens que estão registrados contabilmente que são calculados. Então, depreciação, por exemplo, valorização de estoques, né? Na situação em que você tem que ver lá como é que faz a valorização. Então, a empresa está comprando para revender. É um atacado, né? Ou um varejo. Então, você tem que fazer o cálculo do custo médio, ver as entradas no mês, por quanto que entraram, ver o que saiu, ver se precisa de fazer alguma provisão para perda, algum estimativo, então tem que fazer a conferência também. Na parte do passivo, os juros, por exemplo, de empréstimos, tem que ser calculados. Então, a empresa efetua os cálculos e registra. O auditor confere para ver se estão adequados. Inspeção de documentos todas as transações que deram origem a registros contábeis e que são relevantes, porque o auditor trabalha com base em relevância, né? Então, todas aquelas situações, o auditor vai examinar a documentação correspondente, que suporta aquele registro contábil. Então,
contratos, notas fiscais, extratos, folha de pagamento, relatório de despesa, qualquer documentação que dê origem a registro contábil. Então, por exemplo, na contagem física, só passando rapidamente, né? Então, tem coisas que são importantes, né? A quantidade, obviamente, que vai ser vista em loco, a existência física, então, ver se aquele bem que está lá, se ele... na verdade, isso aqui são 5 características, mas que, no final das contas, o objetivo maior é confirmar que aquele bem que está registrado contabilmente, ele existe e ele está bom, né? Ele tem qualidade, ele não está estragado, né? Coisas desse tipo. Então, o auditor vai acompanhar junto com a empresa. Porque, às vezes, por exemplo, vamos pensar no estoque aqui. Vamos supor que fosse uma empresa que tem algum produto que sofra uma deterioração tecnológica, por exemplo. Às vezes o bem, ele existe, então você vai lá ver caixas e caixas daquele bem que foi produzido, mas no final das contas, às vezes aquele bem ali, de fato, ele já está defasado do ponto de vista tecnológico. Né? Às vezes já tem um produto novo, às vezes ele já não funciona mais, ou às vezes ele tem, sei lá, alguma peça lá que se desgasta com o tempo, ela já está desgastada. Então, o auditor, além dele acompanhar e ver a existência física, ele tem que ver se aquele bem ele está em condições de ser utilizado. Se é para revenda, ele tem que estar em condições de ser revendido. Se é para consumo, por exemplo, numa indústria, ele tem que estar né, com as características dele lá que sejam possíveis a sua utilização. Confirmação de terceiros, a gente é o que eu estava falando, que é a circularização. Então, a empresa manda uma carta, acho que tem até um modelinho aqui no material de vocês também tem. A empresa manda uma carta para o fornecedor, para o cliente, pedindo para confirmar, e ele devolve por escrito, confirmando ou não aquela informação. E aqui nós estamos falando que você pode ter a circularização positiva ou negativa, né? Positiva. O que é positiva? É aquela que o auditor sempre vai esperar receber uma resposta confirmando o saldo. E a negativa, ela prevê resposta caso o terceiro, pode ser o cliente ou pode ser o fornecedor, discorde do montante. Que nós temos um exemplinho, ó, positiva. Quando o terceiro é solicitado a confirmar. Ela normalmente é usada quando a gente está falando de valores relevantes ou de poucos itens, e para as contas do passivo todas. Então, como é que a gente vê? Qual é a diferença quando é solicitada? Ó, para fim, então esse aqui é um modelito de carta, né? Vem o logo da empresa, a data, prezados senhores, para fins de conferência, favor confirmar diretamente com os nossos auditores. Por quê? Quando a empresa manda a carta para o cliente dela, ou para o fornecedor, para o banco, para o advogado, por exemplo, o advogado, ou o fornecedor, o cliente, ou o banco, eles respondem, não é para a empresa, eles respondem diretamente para o auditor. A empresa nem vê essa carta, entendeu? Então, favor confirmar o saldo que mantemos com vossas senhorias, conforme abaixo discriminado na data de XXX. Caso haja divergência, colocar na coluna observações. E aí ele manda aqui, ó, a composição, então o número duplicado, o valor, e o cliente, se tiver divergência, vai explicar nas observações. Então, nesse caso da positiva, ele pede para confirmar diretamente com os auditores. Na negativa, o que ele fala? Para simples conferência, favor examinar as informações abaixo, do saldo que mantemos com vossas senhorias na base e tal. Adicionalmente, caso haja alguma divergência com os registros, solicitamos confirmar diretamente com os nossos auditores. Então, a confirmação, se tiver divergência, também vai diretamente para o auditor.
Mas neste caso aqui é só quando há divergência. Se não houver, se o auditor não receber nada, parte da premissa de que é porque não tinha nenhuma divergência. Às vezes, puxa vida, mas e se nem recebeu, né? O auditor ele fica com um risco aí, sim, ele vai ficar com um risco aí. Por isso que essa negativa aqui, ó, ela é utilizada quando você tem uma conta que tem muitos itens, mas de valor individual pequeno, entendeu? Por quê? Por conta da questão do custo-benefício, né? Os procedimentos que o auditor utiliza, sempre ele tem que levar em conta a relação custo-benefício. Se ele for pedir uma confirmação de 100%, quando a gente estiver falando de um número muito significativo, talvez não valha a pena a circularização. Talvez ele faça outros procedimentos para confirmar aquele saldo que levem menos tempo do que uma circularização integral, entendeu? Então, quando ele usa aqui essa circularização negativa, e aí a gente fala assim, só vai receber se tiver divergência, então, e aí fala, puxa vida, mas isso aí, se ele não recebe, ele tem um risco? Sim, é verdade. Só que ele não faz... o procedimento para confirmar aquele saldo não é unicamente a circularização. A circularização é um dos procedimentos. Então, ainda que ela seja falha, ele vai ter outros procedimentos que vão assegurar a adequação daquele saldo. Entenderam? Agora, quando o saldo é relevante, aí não. Aí você faz a positiva que o cliente ou o fornecedor tem que responder de qualquer forma, entendeu? Por uma questão de segurança mesmo. E aí, outra coisa, né? Quando ele, por exemplo, se ele faz uma circularização de clientes, né? Para aquelas que ele não recebeu, porque você pode falar assim, puxa vida, ele não recebeu. Como é que você... O que ele vai fazer se ele não recebe uma resposta? Se nós estamos falando de uma circularização positiva, onde os valores envolvidos são relevantes, e o cliente não responde, por exemplo, que é o caso que nós temos aqui, ou o fornecedor, seja lá quem for, o auditor vai fazer procedimentos alternativos. No caso de clientes, para dar como exemplo, quais são os procedimentos alternativos? Já que ele não teve a resposta de circularização. Ele vai inspecionar a nota fiscal e o pedido de vendas, ele vai ver se tem confirmação dos recebimentos daquele valor que foi vendido. Então, se o cliente pagou, é porque aquele saldo estava correto. Então, por exemplo, estou olhando 31 de dezembro, circularizei. O cliente não me respondeu. Eu fui lá, olhei a minha nota fiscal e vi que tem um pedido de vendas. Ok, então já dá algum conforto, porque eu já vi esses dois documentos. Adicionalmente, eu vejo, por essa documentação, que o pagamento vai ser feito, por exemplo, em meados de janeiro, em meados de fevereiro. Então, eu vou lá e vejo se naquela data o cliente realmente pagou o valor que ele tinha a pagar, porque se ele pagou, ou via confirmação de recebimento, ou via inspeção de comprovante de depósito, é porque aquele número que estava registrado contabilmente estava correto. Conferência de cálculos, gente, é conferir os cálculos lá, entendeu? Entender quais são os critérios e fazer a continha mesmo, né, para ver que não houve erro, né, na hora de fazer o cálculo. Por exemplo, se a gente vai falando de juros, né, pegando um exemplo aqui, né, os juros sobre contratos de financiamento, por exemplo, normalmente são juros compostos, eles têm que considerar aquela taxa que está definida no contrato, ele tem que considerar o número de dias, né, em aberto, ou seja, desde a contratação do empréstimo até aquela database que está sendo auditada, por exemplo, 31 de dezembro de 2023. Então, assim, puxa vida, mas hoje, como tudo é feito via sistema, você pode encontrar erro? Pode encontrar erro. Por quê? Porque o cara pode entrar com a taxa errada. Se a taxa de juros é de, sei lá, 15%, o cara, às vezes, aproveitou uma tela que já tinha, não atualizou a taxa de juros. Aí o cálculo dos juros está sendo feito errado. Às vezes, a base para fazer o cálculo, ela tem que ser o valor do empréstimo menos os pagamentos já efetuados. Às vezes, o cara pode estar sistemicamente pegando só o valor do empréstimo, sem tirar o valor dos pagamentos já feitos ao banco. Então, está calculando a mais. Então, assim, pode ter erro. O auditor vai
olhar, por exemplo, depreciação, que viu um caso que às vezes acontece, que não vou falar que é comum, não, mas eu já vi acontecer. Por exemplo, a depreciação você faz o cálculo com base na vida útil, né? Então, tem vida útil de 5 anos, você vai calcular durante 5 anos, de 10 anos, durante 10 anos. O que eu já vi acontecer? Por exemplo, a empresa tem lá uma listagem lá com 1.000 itens, que imobilizado é um número de itens grande, normalmente. Você vai depreciar, então você comprou um bem por 10 mil reais, e você vai depreciar ele durante 20% ao ano, durante 5 anos. Então, você vai lançar 2 mil no primeiro, 2 mil no segundo, no terceiro, no quarto. Quando chegar no quinto ano, você lança 2 mil e você completou os 10 mil, que foi o valor de aquisição dele. No sexto ano, você vai lançar de depreciação 0. Por quê? Porque ele já está totalmente depreciado. Mas, às vezes, o sistema daquela empresa, ele continua fazendo o cálculo da depreciação em cima do valor original. Então, a gente chega lá, puxa vida, mas o bem já está totalmente depreciado, por que está calculando depreciação ainda? Porque o sistema está errado, é um erro, né, no controle. Então, a gente, às vezes, pode acontecer de identificar. Inspeção de documentos, é o que eu já falei, que é só ficar atento, né, para olhar o documento. Aí, fez, pô, quando eu for olhar o documento, o que é bom? Você vê se a documentação é uma documentação genuína, né? Porque é isso que está escrito no material, mas é que, na verdade, a gente vê se é uma documentação boa mesmo, né? Se não pode ser uma documentação fraudada. Ver se as datas que estão no documento e no registro contábil estão adequadas, ou se uma transação que aconteceu em janeiro, está registrada em janeiro mesmo, se a empresa não está deixando passar para o período seguinte, se as contrapartidas da contabilização estão feitas em contas certas, né? Coisas desse tipo que a gente olha. E aqui nós estamos tendo documento interno e externo, que os externos são os contratos, os documentos fiscais, notas fiscais, né? Extratos, etc. E tem os documentos que são gerados internamente pela própria empresa, né? Também. Ó, aqui a gente vai começar um tópico novo, que é papéis de trabalho, mas eu não vou começar porque são 11h58. Então, deixa eu voltar aqui. Vou parar de compartilhar. Eu vi que a Fernanda entrou aí. Fernanda, tudo bem? Olá, professora, bom dia. Beleza, bom dia. Do que nós dissemos aqui hoje, pessoal, ficou algum ponto, alguma dúvida? Renan, Fernanda? Está claro para vocês? Como é que foi isso? Sim. Está tranquilo. Me tira só uma dúvida, assim, só para eu poder ver se eu compreendi o conteúdo da disciplina. Por exemplo, você falou que verifica, às vezes, né, tinha, por exemplo, se eles pagavam por fora, né, fiscalizações, essas coisas. Isso. Aí, por exemplo, o auditor detecta isso. Aí eles pedem uma nota de serviço e tal, e eles não têm. Nesse caso, o parecer do auditor será com ressalva ou não? É o seguinte, nesse exemplo, né, vamos supor que tenha uma conta de prestação de serviço. A conta de prestação de serviço normalmente é um valor alto, na maior parte das empresas. Por isso também é uma conta significativa que sempre é objeto de análise pelo auditor. O auditor vai pedir, por exemplo, as notas fiscais. A empresa vai ter as notas fiscais normalmente, Renan. Não, por exemplo, o que dá origem ao registro contábil é a nota. Aí o auditor, ele não vai ficar satisfeito só com a nota. Por quê? Quando você fala de um produto que a empresa comprou, você também recebe a nota. Qual é a evidência de que ela comprou? Ele existe fisicamente. Ou ele foi vendido e você vê a nota de venda e etc. O serviço, você não tem como fazer isso. Porque o serviço é intangível. Então, o que você precisa para você confirmar que aquela despesa é boa e que ela precisa estar registrada? Se houve a contratação, tem que ter alguma evidência de prestação do serviço. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma consultoria, que foi o exemplo que eu dei, tem que ter um relatório desta consultoria. Aí vamos supor que não tenha e que o valor seja relevante. Aí o auditor precisa ir discutindo com a empresa para poder entender por que não tem. Pode ser porque o prestador não terminou o serviço ainda, pode ser, mas aí você vai ter outras evidências de que o serviço está em andamento.
reuniões que são feitas, assuntos que já foram discutidos. Pode ser que o serviço já foi concluído, mas aquele prestador realmente não emitiu o relatório, e aí a empresa vai correr atrás para poder obter aquele relatório. Então, tem algumas formas. Pode ser outro tipo de serviço, pode ser assim, alguma manutenção é um serviço, algum reparo é um serviço. Quais são as evidências? Aí você vai ter a evidência das OS que foram emitidas, das peças que foram empregadas, etc. Mas vamos supor que o auditor realmente não tenha nenhuma evidência. Ele não consiga, ele procura, ele pede, ele discute, e o valor é relevante. Ele vai qualificar a opinião dele, se for relevante. Ele vai colocar uma menção no parecer de que a empresa possui X milhões registrados na prestação como despesa com prestação de serviços, que na análise efetuada o montante relativo a X outros milhões não foi possível obter evidência apropriada dos serviços prestados, não sei o que, ppp. Ele não pode afirmar que não foi prestado o serviço. E ele não pode, muito menos, afirmar que ele tem uma fraude ou que ele foi um pagamento de propina, porque ele não vai ter visto esse tipo de coisa. Mas ele pode opinar, que ele pode falar, né, mencionar na opinião dele, de que ele não conseguiu evidências de que houve a prestação daquele serviço. Entendi. É isso que ele vai falar. Agora, o leitor vai falar assim, uai, mas se o auditor não conseguiu ver o serviço prestado, que serviço é este? Aí o leitor pode fazer essa crítica e, eventualmente, pode, dependendo de quem for o leitor, questionar a empresa, entendeu? Entendi. Mas, assim, só para ficar claro, porque sabe esses assuntos relacionados à fraude, à propina, sabe? Essas coisas, sempre, de forma geral, o mercado está assim, o auditor tinha que ter visto. Não necessariamente. O auditor, às vezes, porque se o negócio foi documentado como prestação de serviço, o auditor e outras pessoas não vão conseguir ver que é outra coisa. Porque não existe documentação. Mas eu estou falando assim, quando a gente vai, até quando a gente vai até no site da Receita Federal, por exemplo, e a gente vê autuações de empresas que já foram feitas no passado, a gente vê várias situações onde as empresas desviaram recursos de uma forma ou de outra através de documentação de prestação de serviço. Às vezes, essa documentação de prestação de serviço são notas emitidas para empresas do próprio sócio. Às vezes, o sócio tem uma empresa de prestação de serviço. Aí a nota é emitida para a empresa dele, inclusive, entendeu? Pode acontecer. Então, essas coisas são coisas que chamam a atenção, entendeu? E por isso o auditor, quando ele vê valores que são relevantes, ele corre atrás das evidências. Né? Não é? A empresa ela pode ter, sim, valores que são relevantes e que são valores verdadeiros. Mas se a empresa não tem como mostrar isso daí, e o auditor esgota de todas as formas as discussões, porque antes de ir para o parecer do auditor, para a opinião do auditor, vai para a discussão com a administração. Entendeu? E o auditor vai falar, olha, se a gente não tiver evidência, nós vamos qualificar a nossa opinião. A administração sabe que isso vai acontecer. Então, se é um serviço que foi prestado de verdade, se as coisas estão certinhas, a administração vai ter as informações para apresentar. Agora, depois de todo o esforço, de todas as discussões, o negócio não apareceu e o valor é relevante, vai estar na opinião do auditor. Entendeu? É isso, garotada. Muito obrigada, então, pela presença aí. Fico à disposição se vocês precisarem. Agora a gente tem um monitor, né? A Viviana, que tem me ajudado aí, tem ajudado outros professores também. Mas eu fico à disposição e mesmo quando ela
atende vocês, né, nas situações de dúvida, ela tem conversado comigo aqui. Se tiver algum ponto, eu também entro no circuito, tá? É só me chamar. Ok. Ok? Professor, uma outra dúvida, uma outra questão aqui. É porque eu sempre fico revendo as aulas, essas coisas. A Uhum. aula 2, na verdade, ela foi postada como se fosse a aula 1, que foi a aula que teve em março. Foi? Foi. Eu vou falar então com a Poliana, não sabia. Tá, então ela postou 2 vezes a aula 1? Isso. Eu vou falar com ela, não sabia. Inclusive, antes de eu começar aqui hoje, quando eu estava olhando meu material, eu sempre vou lá olhar onde eu parei no meu slide. Daí eu fui lá e olhei e eu vi que onde é que eu tinha parado para poder dar continuidade. Mas assim, eu não lembro de cabeça mesmo isso daí, mas eu vou falar com a Poliana, vou pedir para ela ajustar lá então. Talvez eu tenha olhado errado hoje, então. Provavelmente eu olhei. Se é a mesma aula, eu olhei errado. Mas eu vou pedir para ela ajustar lá de qualquer jeito. Tá bom. Obrigado, viu? Tá? Obrigada, gente. Bom fim de semana para vocês aí, tá? Obrigada para você também. Um abraço, tchau.